Olá, cidadão bagiense, em especial aos eleitores e às eleitoras que irão às urnas no dia 6 de outubro para escolher a nova chefia do Executivo Municipal. Esse é o Câmara Entrevista Especial Eleições 2024, programa para o qual todos os candidatos à Prefeitura foram convidados a participar. Em uma reunião prévia com o representante de cada partido ou coligação que tem o nome concorrendo ao cargo de prefeito ou prefeita, nessa reunião as regras para a entrevista foram aprovadas pelos presentes. E agora nós compartilhamos contigo a entrevista, que será a mesma para todos os candidatos, com as mesmas perguntas e todos terão o tempo de 2 minutos para respondê-las. A última pergunta será a única específica para cada candidato, para a qual os entrevistados terão 3 minutos para responder. A ordem das entrevistas e da exibição foi definida através de sorteio. O primeiro entrevistado é o candidato do Partido Democrata Brasileiro, o PDT, Álvaro Pimenta Meira. A segunda entrevistada é a candidata do Partido Liberal, o PL, Roberta Almeida Mércio. O terceiro entrevistado é o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, Luiz Fernando Mainardi. Obrigada pela sua presença, candidato Álvaro Meira. E para começarmos, eu vou pedir para que tu te apresente para o eleitor. Então, tens 2 minutos para nos dizer quem é o candidato Álvaro Meira. Bom dia, Bruna, bom dia, TV Câmara, a todos os ouvintes, a população bagiense, que nos prestigia neste momento, né, uma oportunidade ímpar, até porque eu estou chegando no mundo da política neste momento. Eu não sou uma pessoa com uma trajetória política, como todos os senhores e as senhoras conhecem, mas eu estou aqui por um clamor da sociedade bagiense, por incrível que pareça. O Álvaro Pimenta Meira é uma pessoa da vida privada, que, na minha concepção, muito já fez pela população bagiense, muito já desenvolveu em termos de projetos, em termos de situações excepcionais que contemplam a iniciativa privada. E em um momento em que a sociedade de Bagé se sente ameaçada, ela através do Partido Democrata Trabalhista, me lança um desafio para que possamos, juntos com a Helena Arianzer, minha vice querida, adorada, né, das áreas acadêmicas, da área do magistério, possamos vir e dizer para a população bagiense que precisa muita coisa acontecer. Por óbvio, como eu não tenho esse trânsito na política da nossa cidade, ao longo desse debate, ao longo desta entrevista, eu pretendo sim fazer situações de apresentação, de que possa tornar este meu momento compatível com aquilo que sou, com aquilo que pretendo fazer e o que estamos aqui oferecendo à nossa população. Muito bem, vamos começar com uma questão que afeta a todas as pessoas, que é a questão da mobilidade urbana. Bagé, segundo dados do Detran, possui mais de 78,9 mil veículos em circulação. Hoje é difícil estacionar, tem horários com o trânsito lento, principalmente no entorno das escolas, tanto do centro quanto dos bairros. Para quem anda de ônibus, os trajetos e os horários do ônibus têm ligação com o município, já que quem realiza a concessão do transporte público às empresas. Ainda não temos muitas ciclovias, logo são vários os aspectos que englobam esse tema. No seu governo, qual é a prioridade a ser realizada nessa área e como será a viabilização desse projeto, caso sejas eleito? O nosso projeto, ele tem como premissa facilitar o acesso e o retorno das pessoas aos seus lares. Essa é uma premissa maior, porque nós vemos na mobilidade pública o desafio dos pequenos empreendedores,
das famílias, de terem as pessoas à sua disposição pelo custo elevado das tarifas de ônibus. Uma primeira questão que nós pretendemos enfrentar e analisar é no que diz respeito ao deslocamento do ônibus. Nós entendemos que deve haver uma única tarifa para você poder chegar ao seu local de trabalho. Muitas vezes, no âmbito doméstico, e aqui eu falo para as pessoas que desejam ter até uma empregada doméstica, às vezes essa questão se torna inviável pelo custo operacional da passagem de ônibus. Então nós pretendemos ter, sim, uma passagem única para ir e uma passagem única para retornar ao trabalho. Essa é uma questão que está no nosso estudo, está escrito na nossa plataforma. A outra questão que eu vejo na frente das escolas, e eu enfrento essa problemática, é que não há uma organização administrativa no que diz respeito ao fluxo da limpeza da cidade. Muitas vezes, na primeira hora da manhã, eu estou deslocando para ir a uma escola e me deparo com um caminhão fazendo a coleta do lixo. Isso é incompatível, pessoal. Isso, por óbvio, freia a cidade de uma forma exacerbada. E, por fim, acho que a questão da ciclovia, acho que a questão da bicicleta pública ou privada, seja ela como for, é um meio alternativo de facilitar o acesso da população. Perfeito. Já que estamos falando em mobilidade, a pavimentação e a manutenção das ruas é um dos grandes desafios do governo municipal. Qual é a sua proposta para mitigar as queixas com relação aos buracos e a falta de sinalização das ruas de Bagé? Existem questões que o poder público ele necessariamente deve estar afinado com o cidadão responsável pela sua calçada pública, com aquele usuário da via de deslocamento, porque se eu fizer a calçada do meu prédio e eu fizer ela nas condições adequadas, e eu preciso sim me preocupar com a mobilidade, com as pessoas com as necessidades especiais, eu preciso sim ter na minha calçada a condição de acesso que a pessoa possa deslocar com segurança, as rampas para aqueles que têm dificuldades de ambular. Então, essas são questões que o poder público não pode simplesmente atribuir ao seu contribuinte e ao proprietário do imóvel que ele faça suas expensas. Talvez tenhamos que ter um projeto de lei, e passará por essa Câmara, alguma coisa que possamos fazer um mínimo de valoração tributária para aquelas pessoas que desenvolvam esse tipo de trabalho na comunidade. Porque isso tem que ser uma questão feita em conjunto, tem que ser trabalhado entre várias mãos. Da mesma forma, ver uma cidade esburacada, você vê a cidade esburacada no centro e você vê a cidade esburacada nos bairros. Não é somente na periferia onde se vê a cidade esburacada. A pessoa abre o seu fluxo para a saída de água ou esgoto e aquilo ali fica um caos na cidade, principalmente onde a via está asfaltada. Então, essa questão, acho que na hora que nós tratarmos que tem que abrir um fluxo de água na cidade ou de esgoto na cidade, tem que estar tratado com o poder público para que o poder público possa dar essa resposta, sim, para colocar a via na condição adequada. E isso tem que ser com preços compatíveis para as pessoas. Da mesma forma, o estado das estradas rurais é uma preocupação constante dos produtores e dos moradores do interior do município. Qual é o seu projeto para manter as estradas trafegáveis, principalmente no período das safras? Nós precisamos manter as estradas rurais trafegáveis de forma permanente, porque nós não podemos pensar na estrada rural somente na época da safra. Nós precisamos pensar que a estrada rural, ela também é responsável pelo deslocamento das nossas crianças para as escolas. E o projeto do PDT tem como premissa maior a valoração da educação. Então, nós teremos sim uma preocupação permanente com as estradas, dialogando de forma intensa com os produtores rurais, porque o agronegócio é a base de sustentação do nosso governo. Nós vamos valorar muito
a agroindústria da nossa região, nós teremos esse compromisso com os produtores rurais da nossa região, porque não é crível que a nossa produção de Bagé necessite sair daqui para ser transformada em outras localidades. Então, nós precisamos, sim, ter um projeto coeso, integrado, dialogado, extremamente difundido e debatido, por óbvio, dentro das possibilidades financeiras do município, porque nós até agora não temos essa previsão orçamentária de onde teremos os recursos financeiros, mas nós faremos um estudo, sim, e teremos um projeto de governo a ser iniciado, continuado e mantido. Essas questões, elas têm que serem pensadas para que nós tenhamos uma cidade que se projete para o futuro e que a sua região campesina e as suas estradas rurais estejam, sim, sempre pensadas para o desenvolvimento do futuro. Nós vamos fazer isso a várias mãos e acredito que Bagé merece esse tipo de comportamento. E as questões ambientais, elas são urgentes no mundo todo. Aqui, recentemente, tivemos aquela chuva de granizo, que é uma consequência da crise climática, assim como passamos por inundações, não temos coleta seletiva, enfim, são vários problemas ligados à temática ambiental. No teu plano de governo, o que está previsto para ser realizado nessa área do meio ambiente? No nosso plano de governo, nós pensamos seriamente no saneamento. E o saneamento, ele inicia pela educação no bairro. Eu preciso que a escola seja uma das responsáveis pela formação da pessoa, da dignidade, do caráter da pessoa. E isso começa no primeiro ano da formação escolar. Eu preciso que as pessoas saibam que o lixo precisa ter um local que ele é depositado para que ele possa dali ser transportado para a sua transformação. O lixo, ele não pode circular pelas ruas e acabar nos nossos rios, nos nossos lagos, nos nossos arroios. Essa é uma questão que nós temos que pensar no meio ambiente. Há poucos dias eu acompanhava a questão dos arroios de Bagé, das matas ciliáticas de Bagé, das matas ciliáticas da nossa região, e nós pensamos, isso precisa ser restabelecido. Eu sou de uma época que o Passo do Bernardo, nós tomávamos banho, nós lavávamos o carro ali, embora lavar o carro fosse uma questão irregular, porque ele estaria contaminando o meio ambiente, mas nós precisamos restabelecer os nossos arroios, nós precisamos restabelecer as nossas áreas de lazer, como é no acervo do Complexo do Militão. A pessoa precisa chegar ali e poder tocar na água. A água tem que ser cristalina, a água tem que ser limpa. E é isso que nós vamos fazer no nosso projeto de governo, o restabelecimento das fontes renováveis. E nós precisamos ter, para isso, uma cultura populacional que tenha esse ideal. Você não consegue fazer isso dentro de uma prefeitura, num sentido administrativo. Você consegue fazer isso se você plantar nas crianças, nos jovens e, consequentemente, nas famílias, essa ideia de preservação ambiental. E já que falamos em chuva, não há como não falar, né, na escassez de água. Desde 2005, Bagé já enfrentou 10 racionamentos. Caso eleito, o que pretende fazer em relação a esse problema que afeta a todos os bagienses, que é a seca e a falta d'água? Minha estimada entrevistadora, este assunto era um assunto que eu gostaria de me recusar a falar. Este é um assunto que a população bagiense não merece ouvir. A questão da água em Bagé não justifica estar sendo tratada como plataforma política. Eu, seguramente, vou pensar esta questão de uma forma a uma solução derradeira, final. Agora, a questão do abastecimento dos nossos reservatórios precisa ter uma solução final, mas nós temos que ter meios alternativos para que, quando estejamos frente a essas catástrofes climáticas que assolam a região, que assolam essa parte do Rio Grande do Sul, onde nós não somos servidos por abundância em redes fluviais, precisamos que
a água seja preservada, a água seja consumida de forma comedida. Não concordo com esses racionamentos de longo tempo. A população precisa ter o seu abastecimento. Talvez nós tenhamos que ter métodos alternativos de captação de água, o que eu tenho na minha residência, para que eu possa ter uma água para lavar uma roupa, para lavar um pátio, para lavar um carro. Mas o que se vê é esse uso exacerbado da água de forma indiscriminada e depois ela está nos faltando. Então talvez, eu volto a dizer, o nosso governo tem como fundamento a educação. E a educação está na escola. E é a partir de lá que nós vamos fomentar as ideias de como nós vamos fazer um Bagé melhor. E quando a gente fala em água, a gente não pode deixar de falar no Departamento de Água, Arroz e Esgoto de Bagé, que é o DAEB. Qual o destino da autarquia DAEB na sua gestão, caso seja eleito? Quais serão as suas providências no abastecimento desse recurso? A autarquia do DAEB é um bem público. Nós entendemos como DAEB como um patrimônio da administração municipal. Embora nós estejamos tratando como autarquia, ela é a empresa pública, ela é da administração pública direta. O DAEB pertence a Bagé. Na nossa gestão, o DAEB continuará pertencendo a Bagé. Já ouvi alguém falar em privatizações do DAEB. Na nossa concepção, isso não existe. O DAEB precisa ser preservado, reestudado e, a partir do DAEB, nós termos toda a questão do abastecimento da água, do saneamento, do esgotamento dos esgotos e, com isso, fazermos uma Bagé próspera, porque o DAEB, ele congrega com si a água que chega na sua residência e a água que escoa da sua residência. Então, o DAEB, ele precisa esse planejamento, esse desenvolvimento seguro de como chegará a água, como ela estará abastecida e da mesma forma como nós faremos o fluxo de saída das suas águas da sua casa para os esgotos e o despejo nos rios que circundam a nossa cidade. A saúde também é sempre uma questão relevante para as pessoas. Qual será a prioridade nesta área, caso seja eleito? A saúde é o segundo panorama das nossas propostas. Me dói muito quando eu vou num posto de saúde, numa UPA, e vejo uma senhorinha num canto com dor. Uma senhorinha, um senhorzinho, uma pessoa. Mas me dói muito isso, me dói muito. Não é justo a gente ver alguém sofrendo. Eu sou trabalhador lá na Urcamp, estou lá há 22 anos, coordeno uma procuradoria jurídica da Urcamp, e lá um dos projetos está trazer a Faculdade de Medicina para Bagé. Então, a Faculdade de Medicina em Bagé, além dela estar trazendo para a população oportunidades para os nossos filhos, ela também estará trazendo uma melhoria na saúde. Com uma faculdade de medicina, nós poderemos ter os médicos residentes que se formam, né, de forma em progressão geométrica, prestando serviços à comunidade. É um dos projetos, está sim na Faculdade de Medicina. Mas fora a Faculdade de Medicina, nós temos que imaginar que nós temos uma estrutura muito boa de UPA, mas nós já estudamos em nosso projeto que nós vamos dividir a cidade em 4 pontos longitudinais, e nesses 4 pontos longitudinais nós vamos colocar um posto de saúde para atendimento das questões de menor complexidade, para que as pessoas não precisam fazer esse deslocamento ao pronto-socorro ou à UPA e assoberbar aqueles órgãos. Nós pretendemos sim que tenhamos 4 pontos equidistantes na cidade, onde nós teremos uma micro
descentralização da administração pública composta de saúde e de segurança pública. Um assunto que também está ligado à saúde pública é a política para animais. É um campo que teve mudanças na última década aqui na cidade. Caso eleito, como a tua gestão pretende trabalhar nessa área? A saúde pública com animais, ela é de interesse comum da população. As pessoas amam os animais. Eu amo os animais. Eu tenho na minha casa 5 animais. Obviamente bem cuidados, mas existem aqueles animais de rua, os animais errantes. E nós temos que ter essa preocupação na parte de saneamento, na parte da saúde pública, com os próprios animais de rua, para que eles tenham, sim, a saúde adequada. Nós escrevemos na nossa proposta de governo, e está circulando nas nossas mídias, a proposta de termos uma espécie de pronto atendimento ao animal de rua. Nós precisamos, sim, resgatar os animais de rua, tratá-los, deixá-los em condições adequadas para podermos oferecer para a população para a doação. Nós tivemos agora, com as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o exemplo de uma sociedade justa, de uma sociedade carismática, que foi o acolhimento que as pessoas fizeram para os cachorros, para os cães, para os gatos, para as galinhas, para os porcos, para as ovelhas, etc, 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 recepcionando esses animais. E nós pretendemos, sim, ter uma política que restabeleça o animal de rua como forma de tratá-lo primeiro e devolvê-lo à população, preferentemente em um processo de adoção, com condições sanitárias e de saúde perfeitamente equilibrados, para que isso não torne um ciclo vicioso na cidade. Por óbvio, tudo isso passa também por um processo de controle de natalidade dos animais de rua. Não podemos deixar os animais de rua simplesmente se multiplicando. Na cultura, nós já tivemos muitas atividades que foram se acabando com o tempo, como o Festival Internacional de Música do Pampa, oficinas de cinema e até a Feira do Livro diminuiu. E a Biblioteca Pública sobrevive muito com a ajuda da Associação dos Amigos. O que tu tem de projeto nessa área no teu governo, caso seja eleito? Minha prestigiada entrevistadora Bruna, isso é uma questão que eu sou nascido em Bagé. E eu tenho dito na minha fala, Bagé é terra da gente, que ao futuro diz presente. Amanhã o futuro será, vamos acreditar. Isso eu cantei muito antes de entrar na sala de aula. E eu cantava isso com esperança. Por quê, pessoal? Porque Bagé me oferecia condições de eu conhecer as tradições, de eu ir aos festivais, de eu ir aos eventos que Bagé nos oferecia. A questão tradicionalista de Bagé, ela era evidente. Nós tínhamos Semana Crioula Internacional, aquilo vinha gente de todos os lugares. Nós vivíamos intensamente isso. Nós contávamos com as datas que estavam se aproximando para nós vivenciarmos esses momentos de Bagé. Bagé simplesmente apagou isso. E eu já disse, quem roubou isso de nós? Na época, eu sou um homem de 66 anos, eu não sou uma criança. Eu sou um homem que hoje resolvi dedicar a minha contribuição à vida pública, porque eu já fiz a minha vida privada. Sou um homem que estou aposentado e eu quero dar a minha contribuição à vida pública. Por quê? Porque eu enxergava lá, quando eu tinha a minha adolescência, dos meus 14 anos de idade, eu enxergava um Bagé próspero. Eu enxergava um Bagé com aviação, um avião chegando aqui fazendo voo internacional. Eu enxergava Bagé na associação rural com as coisas acontecendo. Nós tínhamos orgulho de ser de Bagé. Porque Bagé nos mostrava para a Serra, para todas as outras regiões do estado, como uma cidade próspera. Hoje eu chego na Serra e eu sinto inveja de quem tem a Serra. E eu quero isso para Bagé. E uma das grandes questões administrativas, ela diz respeito à criação e extinção de secretarias. Caso eleito, que pastas serão criadas e quais pretende manter?
A questão de criação e extinção de secretarias requer um estudo muito aprofundado com os técnicos administrativos que estão na prefeitura. Nós não faremos nenhuma mudança sem antes sentarmos com aqueles que são os técnicos, as pessoas concursadas de dentro do município, para que eles nos digam quais são as potencialidades e quais são as deficiências. Nós entendemos, sim, que existem secretarias que precisam ser aglutinadas. Nós precisamos reduzir o custo da máquina pública. Eu não posso pensar em cultura e turismo fracionado. Talvez eu consiga ter um melhor resultado se eu tiver 2 secretarias desta ordem unificadas. Mas isso é uma questão que nós pretendemos, sim, estar juntos com os técnicos, com a nossa equipe, que hoje já me assessora junto ao PDT, para pensarmos como fazer essa redistribuição da máquina pública. Vejo que existem secretarias que precisam ser permanente estudadas, que é a Secretaria Financeira. Essa Secretaria Financeira, eu vou ter a plena certeza que a pessoa que for sentar ali vai ser uma pessoa de extrema confiança e que a chave do cofre vai ter que estar permanentemente fechada, porque nós não queremos, de maneira nenhuma, que a sociedade de Bagé um dia venha nos dizer que nós fizemos malversação de recurso público. Nós vamos sim fazer um estudo técnico aprofundado para saber onde será investido o dinheiro público. E para isso eu vou contar muito com o servidor público que está lá lotado na Prefeitura Municipal e nas suas outras dependências. Um dos fatores a se considerar para a próxima gestão é a extinção de todos os cargos em comissão a partir de 31 de dezembro de 2024. Lei essa que foi aprovada aqui no Legislativo. Qual é a sua estratégia para contornar essa questão de manter a economia na máquina pública? Essa questão da extinção dos cargos em comissão não me preocupa. Não me preocupa, porque eu, como prefeito de Bagé, e a Helenara, como minha vice, o que nós precisamos, a exemplo do que eu disse na pergunta anterior, é contar com os técnicos do município. Por óbvio, no futuro, nós traremos sim para revisão na Câmara como vamos ter a possibilidade daquelas pessoas que compõem os cargos de confiança. A necessidade de você ter alguém na sua assessoria direta, a necessidade de você ter alguém que seja os seus olhos dentro de determinado setor é uma realidade, porque nós não temos como fazer uma gestão de uma dimensão e de uma amplitude como é a máquina pública, sem que tenhamos em cada segmento alguém que possa ser os nossos olhos. Por óbvio, como eu tenho dito, o servidor público é esse instrumento. O servidor público, ele é inscrito e aprovado num concurso público na forma da Constituição Federal, do artigo 37 da Constituição Federal. E ali está a pessoalidade, a legalidade, os princípios que regem o concurso público. Essas pessoas que estão no município por concurso público têm a obrigação e o dever legal de serem esses olhos. Então, estou muito tranquilo com isso. Conheço as pessoas que estão no serviço público de Bagé e, num primeiro momento, nós vamos ter a tranquilidade de fazermos valer as nossas prerrogativas e as nossas medidas governamentais unicamente com essas pessoas que compõem o quadro funcional do município. O censo de 2022 revelou que Bagé tem mais de 6.000 domicílios vazios, enquanto cerca de 5.000 famílias enfrentam o déficit habitacional. Qual é a sua proposta para a área de habitação popular? Nós não podemos ter sobre a iniciativa privada, que diz respeito aos imóveis vazios, qualquer ingerência do poder público. Nós somos extremamente contra qualquer medida que atente contra o bem particular. Acho que o bem privado pertence à pessoa. Por óbvio que eu não posso ter uma propriedade
sem utilização. Ela precisa ter uma destinação pública. Então, nós vamos sim revisitar todas essas situações, analisar em que situação esses imóveis se encontram desocupados, porque pode ser até a desocupação desses imóveis pela impossibilidade que me é gerada de eu conseguir mexer neles. Existem leis que estabelecem que determinados imóveis estão tombados e pode que um proprietário desse imóvel não consiga sequer mexê-lo. Então nós temos que ver a situação, isso é caso a caso. Agora, as famílias que estão desamparadas, isso é um projeto de governo. Isso é um projeto de governo que essas pessoas precisam estar instaladas em locais onde nós consigamos mapear a nossa industrialização da cidade. Porque o nosso projeto prevê, sim, que a nossa matéria-prima permaneça aqui em Bagé e que aqui ela seja transformada. Mas para fazer isso, nós queremos abrir espaço para essas microindústrias. E nessas microindústrias, nós pretendemos, sim, nos seus entornos, ter ocupação populacional. Então, nós estamos com o projeto de que exista a possibilidade da industrialização da cidade, de que venha indústria para a cidade e que no entorno dessas indústrias nós possamos ter a população ali também assentada. Bagé implementou 3 escolas cívico-militares, mas esse projeto ele foi descontinuado pelo governo federal. Qual é a sua opinião sobre o projeto e quais os planos com relação a essas escolas? Nós somos da opinião que toda forma de escola, toda forma de educação, toda forma de aprendizado ela é válida. Nós precisamos, sim, colocá-las dentro de uma forma que atenda um critério técnico, científico de melhor aproveitamento às nossas crianças. Esses aspectos de que o governo que entra faz uma coisa, o governo que sai faz outra, é isso que está transformando o Brasil uma guerra política. É esse o motivo que eu estou aqui, pessoal. É essa polarização que existe em Bagé, representada no governo federal, que me traz para cá. E isso, lamentavelmente, está destruindo o Brasil. A proposta do PDT, a proposta do Ciro Gomes, é esse Brasil equilibrado, é esse Brasil que enxergue a educação e que possa transformar os nossos jovens pessoas de grande valor para a sociedade. Então, nós temos que pensar escola em tempo integral. Eu não posso pensar numa criança ir para a escola e ficar em tempo integral. Eu tenho que fazer com que a criança queira ir para a escola porque aquilo lá é uma coisa boa, porque aquilo lá, para ele vai acordar pensando, eu quero ir para a escola. Por quê? Porque a escola vai me oferecer educação, esporte, lazer, cultura, cinema. A escola tem que ser completa. Nós precisamos, sim, ver todas as formas. Se a escola cívico-militar não deu certo, mas o Exército Brasileiro é uma realidade que nós gostamos, que o povo brasileiro respeita. E as Forças Armadas têm que serem respeitadas. Agora, talvez nós tenhamos que ter a formação cívico-militar da forma que nós tínhamos na escola, na nossa escola, que eu aprendi essa formação cívico-militar. Gerar emprego e atrair investimentos é um dos grandes desafios da gestão municipal. Qual é o seu projeto para incentivar o empreendedorismo e criar novos postos de trabalho em Bagé? Bagé é lindo. Bagé tem as 4 estações bem definidas. O nosso outono e o nosso inverno, embora ele seja cruel com aqueles que tem uma menor condição econômica, o nosso inverno e o nosso outono são estações que permitem que nós voltemos a pensar no turismo. Nós pretendemos, sim, ter em Bagé e nas regiões vizinhas, nos municípios vizinhos, um intercâmbio pensando no turismo. O turismo há de ser uma das coisas importantíssimas na nossa região. Mas para eu ter o turismo, eu preciso pensar nos centros de tradições gaúcha, eu preciso pensar na comida campeira, eu preciso pensar nas hospedarias
Eu preciso pensar que a população de Bagé pode ter, sim, pousadas aqui para recepcionar pessoas. A nossa rede hoteleira tem que estar forte. Nós precisamos pensar a nossa gastronomia. Nós precisamos pensar os nossos festivais. Nós precisamos a semana de tradição gaúcha. Nós precisamos pensar no nosso carnaval. Nós precisamos pensar nos nossos bailes. Coisas que desapareceram. E o interior do Rio Grande do Sul, por ele não ser rico em outras ofertas, por nós não termos praias, por nós não termos todas essas situações, nós queremos restabelecer os nossos rios, torná-los límpidos, nós queremos que a região do Militão, todo aquele complexo arborizado, aquilo ali seja um parque maravilhoso. Eu joguei quando era jovem, eu joguei campeonatos estaduais no Militão. Nós vamos restabelecer essa cidade e vamos fazer uma cidade pujante, com gente feliz, com gente rindo, brincando e sendo prósperos. A dívida do FUNPAS é uma preocupação constante dos servidores ativos e os inativos da Prefeitura. Qual é a sua proposta para buscar a amortização desse passivo? Quando eu vejo... Eu sou uma pessoa que a minha vida privada, ela me trouxe até aqui fazendo a defesa de trabalhadores. A minha primeira formação é fazendo a defesa de trabalhadores. Também estou na Urcamp, onde eu tenho um projeto de recuperação das empresas, é uma tese de doutorado que eu faço em Rosário, na Argentina, na Universidade Nacional de Rosário, que trata sobre a recuperação das instituições a partir dos direitos dos trabalhadores. Então, quando você me faz uma pergunta de como vamos resolver as questões do FUNPAS, como vamos resolver as questões que envolvem os endividamentos que se acumulam há vários anos dos direitos dos trabalhadores, por óbvio, isso começará com o nosso diálogo com os trabalhadores, com o nosso diálogo com as entidades sindicais que representam esses trabalhadores. E na minha leitura, você dialogar com entidades sindicais é o melhor fenômeno que acontece, porque são aquelas pessoas que estão preparadas para dizer o que é certo, o que é errado, e existem duas questões que nós chamamos de binômio: necessidade e possibilidade. Nós temos que saber qual a necessidade de solucionar a questão e qual a possibilidade de recursos que existe para solucionar essa questão. Havendo possibilidade, por óbvio, nós vamos colocar em prática. Não havendo a possibilidade, isso há de ser sentado, dialogado e resolvido, sim, entre médio prazo. Entendemos que o longo prazo é demasiado. Vamos achar uma solução. E ainda sobre o funcionalismo, uma cobrança constante da categoria dos professores é o pagamento do piso nacional do magistério, assim como o congelamento do salário dos funcionários de escolas. Como tu pretendes encarar essa situação caso seja eleito? Acho essa pergunta tem um nexo causal estritamente vinculado ao que você me fez anteriormente. Acho péssimo um professor não ter um piso salarial digno. Acho péssimo. O professor, ele é a base da nossa formação. O PDT tem na sua linha do pensamento a educação. Essa é a nossa premissa. Então, se nós pretendemos ter uma premissa que seu marco inicial é a educação, o professor está na linha de frente da nossa valorização. Nós, a exemplo do que eu disse antes, nós precisamos sentar com as entidades que representam os segmentos dos professores, do SIMPAS, e ver exatamente onde estão as inconsistências. Não é crível que um professor possa estar recebendo 50% do seu piso. Eu não tenho como conceber e pedir para um professor que ele tenha uma dedicação numa sala de aula, que ele seja o grande articulador das medidas que nós pretendemos fazer com as nossas crianças, da nossa consciência cívica, da nossa consciência de saneamento, que passa, tem como marco temporal a criança, a sua formação escolar, se eu não tiver um professor satisfeito. O professor, para nós, é a premissa maior. E eu
tenho a honra, eu tenho a gratidão, eu tenho a felicidade de ter Helena Arianzia, professora, com formação, conhecedora das áreas, conhecedora das necessidades, para que seja a pessoa que vai estar à frente dessa questão. Eu, pela minha experiência, pelo meu convívio com entidades sindicais, as quais eu respeito muito, eu tenho uma admiração por entidades sindicais profissionais, vou estar sim ao lado, dialogando para achar uma solução e vamos achar, tenho certeza. A segurança pública é uma preocupação constante do cidadão. Quais os planos que tu traças para esta área, caso seja eleito? A segurança pública está no nosso projeto de governo, junto com a saúde. Quando nós falamos em dividir a cidade em 4 linhas longitudinais, nós pretendemos, nesses ambientes onde nós estaremos instalando os postos para atendimento de casos à população de menor complexidade, nós teremos nas mesmas unidades um posto de segurança pública. Nós precisamos levar a segurança pública, descentralizar a segurança pública, retirá-la do nosso limite do centro da cidade. A segurança pública, ela precisa ter o mínimo de deslocamento, ela precisa estar mais próxima das pessoas, porque se eu precisar, toda vez que eu tiver um fato ocorrendo ou no Prado Velho, ou no Mingote, seja lá onde for, eu ter todo o deslocamento da segurança pública. A segurança pública, ela precisa estar mais próxima das pessoas. Nós pretendemos dividir a cidade em 4 quadrantes e nestes 4 quadrantes nós pretendemos ter, além dos postos de saúde, no mesmo complexo, um posto de segurança pública. Mas eu acho que a modernidade, a tecnologia nos permite coisas mais fáceis. Nós precisamos também aparelhar a segurança pública com sistemas de drones. Nós não podemos ter uma situação estando ocorrendo e a segurança pública estar se deslocando sem estar presenciando em tempo real o que está acontecendo. Então nós vamos sim, dentro do nosso projeto, dentro da nossa estrutura de segurança pública, pensar como podemos aparelhar a segurança sem invadirmos a privacidade das pessoas, sem invadirmos os ambientes internos das pessoas, nós termos dentro da segurança pública a forma de que os agentes de segurança possam visualizar a cidade com drones em tempo real dos acontecimentos. E nós não podemos deixar de falar nos esportes, já que a nossa cidade tem praticantes de diversas modalidades esportivas, ginásios, quadras públicas, pistas que são também mantidas pelo município. No seu plano de governo, quais são as prioridades dessa área? Bruna, eu tenho 66 anos, já disse aqui, e tenho a honra, o privilégio de jogar voleibol até hoje. Eu jogo com pessoas que têm 20 anos, 25, 40, 50... Difícil. A Maria de Lourdes joga comigo, a Maria de Lourdes tem a minha idade. Então, o esporte, seja ele amador ou profissional, estará na nossa plataforma. Nós temos a honra de termos 2 equipes de futebol profissional em Bagé que são centenárias, que nunca pararam de jogar futebol. Então, o poder público precisa, sim, olhar para essas entidades porque elas têm muita dificuldade de se manterem. Então, nós precisamos, junto com a população, achar alternativas para que essas entidades continuem nos propiciando essas alegrias. E nós precisamos, sim, no esporte amador, no esporte escolar, que eu vi também, eu sou de uma época que nós participávamos de competições escolares. E aí nós, dentro das nossas escolas, nós criávamos a equipe campeã e essa equipe campeã se projetava no estado. Nós íamos... Existia motivação. E o esporte é a linha direta da exclusão da droga. O esporte, a religião e a educação são os fenômenos que podem tornar o jovem livre de qualquer outra contaminação que venha a atingir a sua saúde e a da sua família. Uma família que tem o jovem querendo o esporte, o pai não quer ter envolvimento com álcool, com droga. Por quê? Porque ele quer chegar amanhã lá naquele ambiente e ver o seu filho, a sua filha jogando. Futebol feminino está em altíssima. Nós vamos sim incentivar de maneira desenfreada, além dos nossos limites, a prática esportiva na nossa cidade.
Candidato, ninguém governa sozinho. Sempre é necessária a relação com outras esferas governamentais. Como pretende conduzir a relação com os governos federal e estadual? O PDT é um partido de centro. PDT ele não tem compatibilidade com ninguém. Nós não estamos nessa briga de dizer que você é o mocinho ou você é o bandido. Para nós, todo mundo é mocinho, sim. Se você tiver boa intenção, você é mocinho para nós. No nosso cinema, essa é a leitura que se faz. Nós vamos trabalhar, sim, com o governo federal, com o governo estadual, dentro de premissas, porque a Constituição Federal, ela estabelece que existem competências que são privativas da União, competências que são concorrentes da União e, da mesma forma, competências privativas do Estado, competência concorrente do Estado. Então, dentro dessas competências que existem, nós até pretendemos, sim, invadir um pouco de alguma coisa que seja de competência privativa da União, por exemplo, que é a oferta de ensino público e gratuito nas universidades superiores. Nós pretendemos, sim, invadir essa questão, porque eu tenho muito convívio com essas formas de financiamentos estudantis, de bolsas para famílias carentes, e isso é questão de competência privativa da União. Mas o nosso governo vai, sim, dialogar nessas questões. Ainda que não seja da nossa competência, nós vamos ir lá para auxiliar, para nos colocar à disposição, para saber como o poder público consegue participar dessa questão, como o poder público consegue dar a sua contribuição, porque às vezes as pessoas não conseguem implementar essas condições por falta de alguém que fique orientando, por falta de alguém que fique fazendo a tramitação. As coisas são muito burocráticas. E nós pretendemos, sim, nesse diálogo com o poder público estadual e federal, sermos muito próximos, sim, e vamos caminhar de mãos dadas com todos que quiserem ajudar a cidade de Bagé. Nós vamos ir lá e ser gratos. A nossa questão será gratidão e Bagé vai crescer. Candidato, chegamos então ao final dessa entrevista com a última pergunta, que é uma pergunta específica a cada candidato, onde o senhor terá 3 minutos para responder. Essa é a sua primeira investida na política e já em um cargo que exige jogo de cintura, conhecimentos em diversas áreas e a certeza de que há muitos problemas a resolver num período curto. Sendo assim, quais são as tuas prioridades, o que tu quer que seja a marca da tua gestão caso seja eleito? A marca da minha gestão é a multiplicação. Eu sou um candidato que estou no meu primeiro momento político. Há 100 dias atrás eu não era nem filiado em partido político. Estive aqui nessa casa e aqui me fizeram um convite para eu compor o grupo de vereadores por PDT. E como meu pai era um cara nascido e criado brisolista, amava a Brizola, eu entendi que eu tinha um dever cívico de estar aqui. Mas as pessoas que me conhecem são as pessoas que me conhecem da minha vida privada. As pessoas que me conhecem são aqueles antigos funcionários da CICAD, aqueles antigos funcionários das indústrias da alimentação que muitas dificuldades tiveram para receber seus direitos trabalhistas. Essas são as pessoas que me conhecem. Essas são as pessoas que sabem que eu sou um homem, que eu não entro numa briga, numa questão, simplesmente por entrar. Eu entro numa questão com propósitos, com objetivos, e graças a Deus, Deus me deu essa tenacidade, graças a Deus, e eu pretendo com o município de Bagé ter a mesma tenacidade. Eu entro nas questões para ter início, meio e fim, e o meu exemplo está nessas pessoas. Só que eu sou o Álvaro Pimenta Meira, que as pessoas perguntam, mas quem é o Álvaro? Porque o Álvaro não tem nome na política. O Álvaro não é nenhum desses extremos que está polarizado na nossa cidade e que as pessoas conhecem e que dedicam a sua oferta de voto dizendo, eu vou votar nesse ou naquele outro. Mas o Álvaro que surge aqui para o senhor e para a senhora e para a sua família é o Álvaro que tem nas pessoas que conhecem o Álvaro, nas pessoas que o Álvaro trabalhou na vida privada. E eu quero que as pessoas que um dia me conheceram na vida privada e que eu trabalhei para eles, e são muitas, eu acho que eu tenho no mínimo umas 30 mil pessoas, de todas as pessoas que foram meus clientes no escritório, que eu tenho a grata satisfação que eu não tenho uma reclamação sequer, de 40 anos de profissão.
Eu quero que essas pessoas me ajudem a multiplicar. Eu me emociono. Que essas pessoas me ajudem a multiplicar, para dizer quem eu sou para a população de Bagé. Obrigado. Muito obrigado, candidato, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Então, essa foi a entrevista com o candidato do PDT, Álvaro Pimenta Meira. Continue acompanhando a nossa programação e as nossas redes sociais. TV Câmara, a TV que representa você.